Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando o meu futuro livre das dívidas. E no dia de hoje eu vou falar sobre a diferença de dois métodos, o bola de neve e o avalanche. E vou conversar com vocês qual seria o melhor método para você escolher para quitar as suas dívidas, certo? Vem comigo! Bom, eu não sei explicar sem papel e caneta, então vamos lá. Bola de neve, tá? Foi o que eu escolhi. O bola de neve. Ele leva em conta. Visualize uma bola de neve. Sabe aqueles vídeos americanos que o pessoal faz prensa assim, e aí depois vai colocando mais e vai prensando e consegue fazer até um boneco de neve de grandão assim, porque tu vai colocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais e ela vai aumentando de pouco. Ela começa pequena e ela vai aumentando. Então, bola de neve é, você paga a menor dívida, vai da menor para a maior. Como assim? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma dívida de R$100, uma dívida de R$500, uma dívida de R$1.000 e uma dívida de R$10.000, ok? Aqui eu pago R$20 por mês, aqui eu pago R$50 por mês, aqui eu pago R$100 por mês e aqui eu pago R$100 por mês, certo? Então, eu pago R$270 por mês, todo mês, para pagar as minhas dívidas, certo? Todos me acompanham? Ok. Agora, eu estou no projeto Zero Dívidas e parcelas no cartão e eu quero eliminar minhas dívidas. Pelo bola de neve, eu vou focar da menor dívida para a maior dívida. Então, eu vou focar em quitar essa dívida aqui. Vou fazer a renda extra, vou fazer, enfim, vou dar meu jeito, vou economizar, enfim. Então, eu vou focar em pagar. Ao invés de pagar R$20 por mês, eu economizo e vamos supor que eu economize R$60 ou R$80. E em 2 meses eu quito essa aqui, certo? Certo. No segundo mês, eu não tenho mais essa dívida aqui, certo? Certo. Então, no segundo mês, ao invés de pagar 50, eu vou pagar R$70. Porque eu vou pegar esses R$20 que eu iria pagar dessa dívida aqui e vou somar com o meu pagamento e vou pagar R$70 por mês, até que eu quite essa dívida de R$500, ok? No próximo mês, ao invés de pagar R$100, eu vou pagar R$170, porque eu vou pegar esses 20 aqui, mais esses 50 aqui e vou somar para quitar essa dívida aqui. É claro que talvez você não consiga pagar, mas você vai guardar numa caixinha no Nubank, você vai guardar no CDB, você vai guardar esse dinheiro para quitar essa dívida, ok? Mas eu me refiro, se você, no seu gasto mensal, você já está acostumado a pagar isso, e isso, você vai continuar reservando esse dinheiro para quitar essa dívida aqui. Então, todo mês, ao invés de dar 100, você vai dar R$170 até você quitar aqui. Quitou aqui, beleza. Tu quitou essa aqui, ok, só falta uma. Então, ao invés de pagar R$100 por mês, você que pagava 170, você vai pagar 270 por mês. Porque o bola de neve é assim. Você vai quitando e esse valor que você gastava, você vai somando na parcela para quitar a dívida maior. Então, é mais fácil, entendeu? Porque te gera menos esforço, você quita menor mais rápido. Quais são os pontos positivos? A questão psicológica, tá? Porque é mais fácil, como eu disse, é mais fácil você vê que as dívidas estão sendo quitadas, porque tu vai do menor para o maior, certo? Certo. Quais são os aspectos negativos desse método? Juros. Note que em momento nenhum eu falei de juros aqui.
E isso no Brasil é um problema sério. O pessoal lá das gringas, das Américas, usa muito bola de neve, porque a taxa de juros lá é muito pequena. Aqui o negócio é diferente. Se você for olhar as minhas dívidas, deixa eu pegar aqui o projeto Zero Dívidas para mostrar para vocês. Oi. Eu não falei em juros com vocês, né? Mas as minhas dívidas, elas não têm taxa de juros muito alta. Ó, dívidas futuras não tem juros. O apartamento é juros imobiliário, de financiamento imobiliário, então deve ser o quê? Eu acho que eu consegui pegar uns 10, 11% ao ano, tá? Que é um juro significativo, mas não é nada assim, tipo dívida de cartão de crédito. O meu sogro, essa dívida aqui não tem juros, essa aqui tem 0,5%, e essa aqui tá em dia, então não tem juros. Isso aqui também tá em dia, então não tem juros. Então pode ver que aqui eu quase não falei em juros, né? Então pra mim faz sentido bola de neve porque eu não estou com uma dívida com juros significativo. Diferente seria se eu tivesse com uma dívida de cartão de crédito que eu não conseguisse honrar, que eu estaria pagando, sei lá, 300% no mês de juros. Aí realmente bola de neve não seria pra mim. Aí a gente teria que falar sobre o avalanche, tá? Avalanche. Por quê? Porque o avalanche vai falar sobre juros, vai levar em consideração, vai dizer para você, o método avalanche, ele preza que você pague a dívida com mais juros, com maior juros, para a de menor juros, ok? Então vamos supor, vou colocar um exemplo aqui, eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu tenho uma dívida de R$ 100 a uma taxa de 1% ao mês. Eu tenho uma dívida de R$ 500 com uma taxa de juros de 10% ao mês. Eu tenho uma dívida de R$ 1.000 com uma taxa de 15% ao mês. E eu tenho uma dívida de R$ 10.000 com uma taxa de 20% ao mês, ok? Certo. O pagamento mínimo vai ser o mesmo da última vez, tá? Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. Ai, vocês não vão conseguir enxergar. Tá, peraí. Aqui era R$ 20, né, gente? Tá. Então vamos calcular aqui. Pessoal, vamos usar a regra de 3 para calcular, ok? Então vamos lá. R$ 100 a 1% ao mês. Significa que a minha dívida no primeiro mês seria R$ 101, certo? Só que eu vou pagar R$ 20, conforme o exemplo anterior, né? Então, minha dívida no primeiro mês, aqui vai, no primeiro mês, seria de R$ 81, certo? Certo. R$ 500 a uns juros de 10%, eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo bem grosseiro, tá? Dá pra fazer com calculador, mas eu vou ensinar no papel. Aqui. Vamos lá. Então, R$ 500 é 100% da dívida. Eu tenho juros de 10%. Claro que eu peguei números redondos, né? A tua dívida vai ser 14, 13, 44, um número quebrado, tá? Uma coisa aqui, eu tô tirando para vocês o valor que você paga por juros. Se eu quisesse tirar, eu sei que se eu quiser o valor total, eu poderia te colocar 90% aqui. Tá? Que aí eu colocaria o valor final. Mas eu quero ensinar para vocês o cálculo, porque primeiro que para mim fica mais fácil eu escolher valores assim que eu posso fazer até de cabeça, para facilitar o cálculo. E segundo que eu quero ensinar o raciocínio, tá? Então vamos lá. 100x é igual a 500 vezes 10, né? Então, 100x é igual a 500 e mais um zero, 5.000. Então, x é igual a 5.000 dividido por 100, que dá, corta aqui, 50. Muito bem. Então, meu primeiro mês eu teria 550. E a minha parcela era R$ 50. Então, no meu primeiro mês,
a minha dívida ainda está em R$ 500. Dá pra fazer de cabeça isso aqui, né, gente? 10% é só tirar um zero aqui, R$ 50. Então, vai subir no primeiro mês R$ 50 e eu vou pagar R$ 50. Então, minha dívida fica na mesma, certo? Tá? Certo. Mas eu tô, como eu falei, tô ensinando o raciocínio. Tá, agora, esse segundo caso. R$ 1.000 é 100%. Aqui, 15% ao mês de acréscimo. Eu quero saber quanto que vai dar. Eu poderia, que nem eu falei, eu poderia colocar 85% aqui e já vai me dar o valor total da dívida. Mas eu vou fazer aos poucos, tá? Então, 100x é igual a 1.000 vezes 15. Então, 100x é igual a 15 mais 3 zeros, x é igual a 15 sobre 100, corta aqui, 150, certo? Certo. Então, minha dívida inicial de R$ 1.000 teve um acréscimo de 150 de juros, dá 1.150 e a minha parcela era R$ 100, lembra? Então, no meu primeiro mês, a minha dívida tá em 1.050. Isso aqui vai ficar horrível no segundo mês, né? Porque eu vou tirar 15% não de 1.000, eu vou tirar 15% de 1.050. E eu vou continuar pagando só os R$ 100. Então, essa dívida aqui vai crescer, e vai crescer muito mais do que essas duas aqui, entendeu? Quanto mais tempo demorar, mais vai piorar, porque eu tô pagando um valor menor do que o valor que está crescendo a minha dívida. Tá ok, agora vamos para outra que ainda é pior. Aqui, gente, vamos lá. R$ 10.000 é 100%. Aqui eu tenho juros de 20%, eu quero saber x. Então, 100x é igual a 10.000 vezes 20. 100x é igual a 20.000, aqui, mais um zero daqui, certo? 200.000. X é igual a 200.000 sobre 100. Corta, 2.000, certo? Certo. Então, minha dívida era 10.000, ela teve um acréscimo no primeiro mês de 2.000, então ela ficou 12.000 do valor que eu devo e eu paguei R$ 100. Então, a minha dívida está em 1.900. 11.000, desculpa, 11.900. Você entende por que nesse método você tem que pagar essa dívida aqui mais rápido? Eu pagava 270 por mês, certo? Então, eu tenho que fazer um esforço de conseguir renda extra e, enfim, dinheiro, economizar aqueles meus 50, acho que foi 50, 60 que eu paguei, né? Eu tenho que colocar aqui, ó, porque eu tenho que tentar diminuir, abater essa dívida aqui. Porque essa aqui eu vou conseguir pagar com o tempo, essa aqui vai ficar estável, essa aqui vai subir num valor, um crescente menor, mas isso aqui vai ser exponencial. E isso aqui eu preciso que tá mais rápido, entendeu? É por isso que para quem tem dívidas que tem valor de juros muito alto, o Avalanche com certeza é o método mais recomendado para vocês. Desculpe pelos cálculos, eu tentei explicar usando regra de 3 para que todo mundo consiga fazer. Lembra de fazer aquela confissão de dívida, lembra de escrever, como eu coloquei no primeiro vídeo do canal. Se você não assistiu, assiste. Vou colocar aqui embaixo na descrição. Se você chegou até aqui, curte, por favor, para o YouTube entender, né, que é relevante. Comenta, me diz como é que estão as suas dívidas, qual o método que tu usa, qual o método que tu prefere para pagar suas dívidas. Grande abraço e até a próxima.